Ney Ribeiro e Marcos Caetano já posicionados para conversar com a gente e falar como foi essa partida. Alô, Odinei, tudo bem? Tudo bem, Caetano? Oi, Lino, boa noite para você, grande abraço, Rizek, Vilaron. Estamos aqui na Vila Belmiro, pouco mais de 8 mil torcedores acompanharam essa vitória do Santos. Valeu muito pelo primeiro tempo, o Ganso jogando muito bem. Eu estava comentando aqui com a bola rolando com o Marcos Caetano, é impressionante como o Neymar apanha e o Neymar não afina, vai para cima. Mas antes do Marcos Caetano, antes dos melhores momentos, nós vamos até o vestiário aqui da Vila Belmiro, porque o Muricy Ramalho já está falando. Isso aí é uma coisa ainda lá do Peru, ainda daquele campo, ainda duro. Então nós tivemos que tirar o Edu e o Futile, um incômodo muscular também que estava para estourar também. Então esses dois não iam participar mesmo. Os outros dois foi por opção para dar ritmo para o Adriano precisa jogar, porque vai ter hora que nós vamos precisar do Adriano e ele está sem jogar. E essa posição dele é importante que ele jogue, por isso nós demos uma oportunidade para ele e o Allan Kardec também, precisa jogar. Então foram modificações normais de um time, não perdemos tanto na qualidade, porque o Allan Kardec é goleador, fez o gol. Né? E em relação ao jogador adversário, a gente tem que respeitar, porque a verdade é que jogam duro mesmo, mas hoje eles são. Muitos jogadores de futebol realmente são muito religiosos e é isso, né? Mas dentro do campo são duros, não tem como. Mas ele também ali, quando eu fui cumprimentar esse jogador, ele falou a mesma coisa, Deus abençoe. Isso aí é uma coisa normal hoje em dia entre eles. Ô Muricy, o que você acha da posição do Neymar, do Ganso, diversos outros jogadores titulares? Essa maratona de jogos, jogaram lá com aquele campo encharcado no Pacaembu, tem o problema deles estarem sendo caçados também em campo, e mesmo assim eles falarem, não, eu quero jogar, eu não quero ser poupado, eu não quero ficar de fora, eu quero continuar jogando, mesmo com toda essa situação. Por exemplo, depois desse jogo aqui, se o jogo fosse na quarta-feira, eu já ia pensar em tirar um dos dois, porque o que eu estava vendo os dois ali realmente estão muito desgastados, dá para perceber, não só no físico, mas mentalmente, porque é jogo atrás de jogo, é concentração, claro que a gente está diminuindo a concentração, mas mesmo assim é pesado. Se o jogo fosse quarta-feira eu ia pensar diferente, mas como é quinta, devem jogar todos, porque 2 dias esses moleques estão recuperados, são meninos, né? Mas hoje, se você vê ali, realmente estão muito desgastados, os jogadores não estão assim 100% para jogar, por isso que às vezes perde alguma bola, porque realmente estão cansados, mas a gente se reuniu ontem, conversei com os médicos, fizemos os testes que eles fazem, aí sempre o teste de sangue lá que eles fazem, e muitos estavam recuperados, então não tem por que poupar. Se eles estão bem para jogar, vão jogar. Tá certo. Muricy, sobre revezamento de faltas do adversário, que troca de zagueiro, troca por volante para marcar. Valeu, muito obrigado, Daniel Moreira Dias. Só voltando um pouco, Lino, amigos do Troca, para apresentar também o Marcos Caetano. Para quem não acompanhou o jogo no Premier, a primeira resposta do Muricy foi porque no intervalo, o Neymar, quando perguntado ao repórter sobre o Júnior Lopes, o Júnior Lopes te bateu o primeiro tempo todinho, ele pediu a camisa, ele falou, não, ele me bateu o primeiro tempo inteirinho, quando terminou o primeiro tempo ele falou assim, Deus te abençoe, menino. Por isso que o Muricy comentou a respeito do Deus te abençoe. E o jogo, Marcos Caetano? Olha, um jogo em que pese o árbitro também algumas vezes ter dito Deus te abençoe para quem bateu no Neymar e no Ganso e em tantos outros, o jogo começou muito complicado para o Santos. O Bragantino é um time muito organizado, que joga num 3-5-2, usa muito as laterais, chutou 2 bolas na trave, o jogo estava equilibrado. O que minou o Bragantino? Justamente essa quantidade enorme de faltas, uma faltinha atrás da outra, acabou gerando uma expulsão, e da expulsão o Santos passou a dominar o jogo. Então acabou pagando o preço por ter sido um time muito faltoso ao longo da partida. Vamos apresentar aqui os melhores momentos desse primeiro tempo, né? Os gols do Santos marcados no primeiro tempo pelo Ibson, e no segundo tempo, ou melhor, no primeiro tempo do Allan Kardec, e no segundo tempo o gol do Borges. Já estamos apresentando os melhores momentos do primeiro tempo, que o Bragantino começou a 100 por hora. Começou a 100 por hora, respeitando pouquíssimo o Santos, acertando bolas na trave, chutes de fora da área. Um time muito organizado, que tem um bom passe. Ele tem características parecidas com a do Santos. É um time que tem velocidade e tem bom passe. Mas o Santos aos poucos foi tomando as rédeas da partida. Que belo gol, né? Não, um golaço, um gol de linha de passe, né? Toque lindo. O Allan Kardec no gol foi muito feliz, finalizou bem, depois acabou que ele vai furar 2 bolas aí muito feias, uma delas realmente de canela, assim. Poderia ter terminado o primeiro tempo o Santos com um placar mais elástico, não fosse a falta de pontaria do Allan Kardec.
estamos apresentando os melhores momentos. A do Allan Kardec seria os piores momentos, né? Sem dúvida nenhuma. Ele perdeu aí 2 gols feitos, um deles realmente muito fácil de fazer. Esse lance aí que não foi marcado de escanteio, mas o Neymar acabou chutando muito bem. Quase um lance, e o Santos a partir de então começa a dominar o jogo, começa a dominar as ações, mas o Bragantino sempre ali no jogo, sempre ligado, conseguindo ameaçar numa cobrança de falta, no lance de maior perigo, mas acabou pesando essa questão das faltas. O time do Bragantino se sacrificou com isso, e aí o jogo muda de figura. Com a expulsão, o Bragantino passa a ser outro time, o Santos toca a bola, administra, faz o segundo gol depois com o Bosch, e aí manda no jogo, no seu estádio, como era de se esperar. Mas o jogo foi bem mais difícil do que parecia de princípio assim para o Santos. Apresentamos ali o cartão amarelo do Jean Pablo, que tomou um pouquinho antes o primeiro cartão, depois o amarelo e o vermelho. Aí o Borges, né, que não fazia gol desde o Carnaval, a trave tabelou com ele. Pois é, voltou até a aparecer a sorte do Borges. O centroavante precisa de sorte também. E ele era um jogador que estava muito chateado, que não vinha balançando as redes, acabou fazendo gol. E, em alguns lances, pelo menos um lance claríssimo do Juan, depois ele tenta dar um passo, estava de cara para o gol na marca do pênalti, tenta tocar a bola para o Bosch, time querendo dar a moral aí para o seu centroavante, mas ele fez o gol. Eu acho que isso foi importante. Eu acho que o grande presente de centenário para o Santos, estamos aí há 20 dias do centenário do Santos, seria um deles, e o Santos já ganhou, que é a volta do Ganso, jogando muito bem, jogando fino, e o Borges se continuar reencontrando aí com as redes. Estamos apresentando os melhores momentos e a dura de fundo do Muricy em cima do Juan, porque o Juan não chutava, o Juan queria fazer passe e o Neymar quase faz um belo gol na famosa cavadinha. O Neymar não deu muita sorte, finalizou bem algumas vezes, mas correu o tempo inteiro, brigou até o final. E aí mais um lance, dessa vez com o Neymar, que reclamou de pênalti, não houve a falta e o Neymar acabou perdendo a bola com o pé direito. Enfim, são esses os melhores momentos dessa vitória do Santos para cima do Bragantino, 2-0. E repito o que falamos no começo, Lina, é impressionante como o Neymar mudou muito, né? O Neymar de um tempo para cá, ele não tem mais aquela história do cai-cai. Ele é um garoto que está cada vez mais forte, quer jogar, tomou muita pancada. O Júnior Lopes bateu, o Jean Pablo bateu, o Luiz Henrique bateu, o Vitor Ferraz bateu. Houve ali um rodízio em cima do Neymar, mas ele não desistiu, acabou jogando muito mais uma vez. E o Santos segue na 4ª posição. E foi interessante, foi importante essa vitória, né, Lino? Porque o Santos estava brigando na 4ª posição junto com o Mojimirim. Diga, Lino. Foi um rodízio de quê? De Deus te abençoe, não? Como é que é? Fazia falta, opa, Deus te abençoe. Deus te abençoe. É a nova moda aí. Fala aí, Zé. Não, o Odinei falou que o Neymar mudou, quem não muda é o Arouca, né? Os dois até falaram bastante sobre isso na transmissão. Pega os jogos do Santos dos últimos 2 anos, tenta achar uma partida em que o Arouca tenha jogado mal. Olha, vai ser um desafio achar. A regularidade do Arouca, o futebol dele está gritando nesse momento para a seleção brasileira. Está jogando muito o Arouca. A gente não está falando de seleção brasileira, mas o Borges, se o Borges conseguir retomar um pouquinho do que ele já foi, e ele estava com a batata assando. É bom dizer que o Allan Kardec não assa a batata de ninguém, né? Mas o cara entrou como titular, apesar do desgaste do Borges. O Borges não vinha fazendo gol. Bem ou mal, o Allan Kardec fez gol no primeiro tempo, mas o Borges no segundo tempo conseguiu fazer o dele e deixou as coisas mais em paz, hein, Vilarão? Não, você tem a certeza, no caso do Borges, que é um bom jogador. E quando não está marcando, é aquela fase ruim pela qual passam todos. E o Neymar, Violino, André, Odinei, Marcos, ele cai muito. Mas hoje, sem dúvida nenhuma, é para se defender. O Neymar hoje atingiu um status de maturidade ali, que, claro, vai simular como o jogador brasileiro faz isso mesmo. Mas hoje, toda vez que ele sai do chão, você pode ter certeza que 80% dos casos ele está se defendendo de eventuais agressões. Porque se deixa a perna já era, né, Odinei? Né, Marcos? Com certeza absoluta. Se deixa a perna, meu amigo, ele não joga no próximo jogo. Até um detalhe interessante, né, Marcos? Na história do Neymar como jogador do Santos, ele nunca deixou de participar de uma partida por contusão. É impressionante a capacidade física e técnica do Neymar. O jogador que hoje enfrentou a equipe mais faltosa do Campeonato Paulista, que tem os 3 primeiros da lista dos mais faltosos do campeonato. 2 não jogaram hoje, né? Acabou que 2 não jogaram. Cambará e Serginho. Mas é uma filosofia, né? Ou seja, o time faz muita falta e o Neymar apanhou muito. E o problema do Neymar não é a falta que ele recebe, são aquelas outras tantas que o árbitro não vai na dele, porque ele tem razão, foi falta, mas ele acha que é o Caicai, o Neymar é Caicai, e o garoto acaba pagando o pato por isso. Legal. Odinei, Caetano, Marcos Caetano, o Gaciba estava cantando para nós aqui.